E nesse vídeo em especial nós vamos abordar esse assunto tão polêmico que está viralizando e ganhando uma proporção gigantesca. O ex-missionário Humberto Santos, eu não sei se devo tratar ele como ex-missionário ou como missionário, enfim, está ganhando uma repercussão aí, vídeos dele que ele postou inclusive nas suas redes sociais, indo a um terreiro de Umbanda. É exatamente isso que nós vamos abordar nesse vídeo então. Bora lá para mais uma peripécia aqui do Baixinho. Antes de tudo, eu quero agradecer aí imensamente o carinho e atenção de todo mundo que está acompanhando aqui o trabalho do André Carpano. Quero agradecer imensamente todo mundo aí que está sempre comentando, deixando like maroto, o compartilhamento, isso tem ajudado muito. E eu também preciso deixar um recado aqui. Se você está precisando de uma renda extra, trabalhar para ter din-din, porque dinheiro não cai do céu. Vou deixar um link no comentário fixado aí, onde através dele você tem acesso a um produto para conseguir trabalhar com inteligência artificial aqui na internet. É o momento aí de você que está querendo uma renda extra ter esse retorno, tá bom? Você ter esse complemento. Mas tem que trabalhar, não é dinheiro fácil. Tem que trabalhar. Beleza? Vamos lá então para o assunto. Se liga só nessa peripécia aqui, família. Inclusive, eu vi que o meu amigo, o Dionísio Souza, postou, o Crente Ligado também postou, e isso daí vai estar em todo canto arrebentando aí em breve. Um vídeo que mostra, eu vou mostrar só um frame aqui, não vou colocar o vídeo na íntegra, né? Vou colocar só um frame aqui para vocês verem, vamos lá. Essa parte aqui aparece o rapaz, né? Que é conhecido como o filho da Flor de Lis. Perdão, família. Ele, ele estaria em um terreiro de Umbanda, né? Enquanto estava tendo ali a liturgia do culto deles, né? Conhecido para quem é da Umbanda e do Candomblé como gíria. Eu tenho muito respeito às crenças, né, e às religiões alheias, principalmente as pessoas que têm a sua crença na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda, porque apesar de tudo, eu sei protestante hoje em dia, eu fui criado, nascido e criado na Umbanda e no Candomblé. Não pertenço mais, não me identifico mais com a religião, mas eu tenho muito respeito às pessoas que ainda fazem parte dela. Mas vamos aqui ao contexto da situação. Esse rapaz que ficou famoso como o filho da Flor de Lis, né, teve uma certa notoriedade em alguns portais, alguns sites, né? Para quem não se recorda, algum tempo atrás ele estava fazendo, inclusive, a venda de um melzinho do amor. Ele com o famigerado apóstolo John. Estou falando com vocês e procurando uma posição melhor aqui para a gente ficar. Opa, assim, acho que fica melhor aqui. Que ele foi indagado sobre essa questão do melzinho do amor, né? Do Tirg. E eu perguntei lá se o Tirg tinha alguma ligação com, enfim, né? Com os negócios lá que a Nadir vê nos Infa e acabou rolando a brincadeira ali, mas independente de tudo isso, é onde nós queremos chegar. Estamos vendo que ele agora, há pouco tempo atrás, se declarou, né? Está saindo do meio religioso, gospel, e agora aparecer ele na Umbanda, o que que a gente consegue interpretar a princípio? A gente pode entender que ele, por ter algumas práticas que envolvem esse tipo de liturgia que é muito semelhante ao que acontece na Umbanda e no Candomblé, que é simpatia, poções, enfim, esse tipo, não é o nome certo a poção, mas estou falando uma linguagem assim para todo mundo entender. Fica mais claro e objetivo, né? Simpatia, enfim, amuletos, esses tipos de coisa. E ele tentou levar para o lado religioso. E muitas pessoas acabaram concordando com isso, acabaram fazendo parte dessa liturgia. E agora ele está na religião que ele se identifica. Deus abençoe ele, ele quer seguir nessa religião. Ele tem o direito de escolher, né? É o caminho que ele decidiu ir. Porém, entretanto, todavia, tem algumas coisas aqui que eu preciso falar sobre esse rapaz que, assim, poucas pessoas sabem.
ou quase ninguém sabe. E eu vou trazer uns detalhes aqui que eu tenho convicção que você, que já tenha visto ele lá em algum vídeo, seja falando de Flor de Lis, ou junto com o Joma, vocês não fazem nem ideia do que eu vou contar agora. No início do caso Flor de Lis, a gente seguiu falando, trazendo denúncias sobre muitas coisas. Dado o momento, eu tive uma aproximação de alguns canais e tivemos parcerias. Entre essas parcerias, uma delas foi o Pastor Ricardo. Meu amigo, de vez em quando a gente faz live. E ele, como morava no Rio de Janeiro, sempre registrava lá as audiências que tinham lá, que era concernente ao caso Flor de Lis. Aí você me pergunta, o que tudo isso tem a ver com esse jovem aí, o Humberto Santos? Então, na época, ele veio procurar a minha pessoa e primeiro ele chegou com ameaça. Segundo, ele falou que meu canal era flopado. E terceiro, ele queria que eu marcasse uma entrevista com a Flor de Lis. Ele foi a primeira pessoa a me procurar para querer que eu mostrasse a versão da Flor de Lis sobre o caso. Bom, até aí tudo bem. Eu acho que todo mundo tem o direito de se defender. O problema é que na conversa ele deixou subentendido que ele queria me forçar a falar bem da Flor de Lis. Eu falei, não, rapaz, se você quiser que ela dê o direito de resposta, era uma coisa. Agora, querer me forçar e não rola, não. É outra coisa totalmente diferente. Na época foi que ele apareceu no caso Flor de Lis, para quem não se recorda, foi mais ou menos na mesma época que a Flor de Lis começou a movimentar a página dela do Facebook, que ela tinha contratado uma galera, lembra? Que movia um dinheiro aí, dinheiro público, para movimentar a página dela. Que ela começou a fazer aqueles vídeos lá, pode vir tribulação, quando o seu vou passar por riba, lembra? É daquela época. Eu estou trazendo algumas coisas do passado aí, só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo. Mas antes de eu continuar aqui, eu quero agradecer aí a Cláudia. Cláudia Valéria mandou um super chat ungido aqui. Não dá para me fixar porque eu estou através do PC, aqui, do celular. Então é diferente, né? Não é que nem o StreamYard. Obrigado aí pelo superchat ungido. Lembrando a todos que não é obrigatório. Sentir no coração, deixa o Nazareno lhe usar para abençoar a vida do baixinho. Obrigado aí, Cláudia, do fundo do my heart. Ela falou aqui, boa tarde, povo. André Carpano, um cheiro. Obrigado, cheiro, Cláudia. Bom, vamos prosseguir aqui. Olha só. E nessa época que ele começou a agir dessa forma, eu fiquei meio assim. Tudo bem. Vocês se lembram que o Sexteto fez uma live com um dos filhos da Flor de Lis, que até na época o Lobato perguntou sobre o quadro que estava atrás dele. Você lembra que a gente fez se eu não me engano, foi o primeiro vídeo das pontas soltas do canal, que a gente foi atrás do quadro, fizemos comparação, vimos que a Marzi tinha um quadro no quarto dela e mostramos tudo certinho, que o quarto era o mesmo que a Marzi aparecia. Bom, quem não se recorda, procura aí no canal André Carpano que vocês vão encontrar esse vídeo. Por que eu estou citando esses detalhes? Pastor Ricardo, meu amigo, em uma das audiências que ele foi, registrou um momento. E quando esse rapaz apareceu, antes da conversa do Melzinho do Amor, ele começou a aparecer em alguns canais, alguns sites. Eu mandei um áudio pro pastor Ricardo. Falei, ô pastor Ricardo, como você tá, meu nobre? Paz, Deus abençoe. Eu falei assim, você lembra do fulano que fez tal coisa contigo? Ele ficou meio assim. Eu falei, olha o canal aí que ele tá aparecendo. É o seguinte, nas oitivas, as primeiras que tiveram do caso Flor de Lis, o pastor Ricardo estava filmando. Olha lá no canal dele. Apareceu um cara e fez assim, ó, arminha para ele, fez assim. Chuta aqui, eu te dou um doce. Se tu acertar quem foi o cara que fez isso pro pastor Ricardo. Te dou um doce.
Aí agora você começa a ver a pessoa tentando levar simpatia por meio da igreja, querer fazer um misto de cultos. E repito, não tenho nenhum problema com nenhuma religião. A minha mãe, inclusive, até hoje, ela é mãe de santo. Ontem ela foi para a praia para fazer a festa de Iemanjá. Enfim. Inclusive foi com um sobrinho meu, viu? Foi com um sobrinho meu. Eu respeito muito a crença. Agora, eu entendo que existem alguns limites. Se você for num terreiro de Umbanda ou Candomblé, uma tenda, né, de Umbanda e Candomblé, alguns cantos são chamados assim, não é terreiro, outros são terreiro. Se você um dia for lá, você vai perceber algumas coisas peculiares, como por exemplo, você chega num terreiro de Umbanda e Candomblé, você fala assim, se você for visitar uma pessoa que é de um outro terreiro, chegar lá e querer baixar a entidade, não pode. Existem limites. Existem algumas coisas que quem é da Umbanda e Candomblé não pode fazer em outro canto. Existem limites. Assim também no Evangelho existem limites. E infelizmente, alguns que se dizem cristãos protestantes do manto do rei e do té de Jeová acabam fazendo liturgias que são de outras religiões de matriz africana dentro dos cultos. É por isso que eu falo, muito cuidado. Pastor Ricardo, quando viu ele, falou assim: rapaz, não é que é o rapaz, é aquele cidadão mesmo? Passado, acho que uns 4, 5 dias, não lembro quanto tempo ao certo, mas foi por aí, uns 4, 5 dias. O Ulisses Campbell, né? Ele em um podcast ele falou: ó, esse daí é o filho da Flor de Lis. Aí o Ricardo me mandou mensagem de novo: cara, é ele mesmo, você estava certo, é ele mesmo. Então, eu já estava esperando isso acontecer a qualquer momento, já estava de olho, ó, há um bom tempo. Enfim, se ele decidiu ir por esse caminho da Umbanda, foi o que ele decidiu ir, e eu não vou criticá-lo pela escolha que ele fez. Ele já fez alguns vídeos falando que é um homem de Deus, que estava firmado na fé, e quando ele se diz homem de Deus é porque ele está seguindo o protestantismo. Ele decidiu seguir esse outro caminho, é escolha dele, ele faz o que ele bem quiser entender da vida. Agora, o problema principal em tudo isso é o seguinte: a mistura de liturgias. Algumas pessoas pegam assuntos como este e colocam assuntos, não, perdão, essas liturgias, essas coisas que aprendem em religiões de matriz africana e querem colocar dentro do evangelho, melzinho do amor, enfim, esse tipo de coisa, rosa ungida, água consagrada em cima da tela fininha, né, essas coisas. Eu faço aqui de brincadeira, né, mas a gente não pode colocar esse tipo de coisa falando que está potencializando a fé da pessoa, transformando a fé em algo físico. Não, a Bíblia condena isso. A Bíblia condena. Nós que somos protestantes não devemos ter esse tipo de liturgia. Se a religião A ou B faz, é direito deles, eles estão dentro da liturgia deles. Mas nós que somos protestantes não podemos fazer isso. Mas não podemos esquecer que a mãe dele na fé, a ex-deputada e atual pastora presidiária Flor de Lis, fazia esse tipo de liturgia. Vocês não se lembram que ela pegava frutos e fazia lá uma espécie de uma simpatia para conseguir as coisas dela? Vocês já viram como que eram algumas liturgias que tinham nos cultos dela? Eu já fiz vídeos aqui explicando que o pentecostal clássico, ele é muito diferente do neopentecostal e do pentecostal atual. Por quê? Você vai num culto, vamos supor, aí de uma igreja X, tá, com todo respeito às liturgias, mas o pentecostal clássico não segue essa liturgia. A pessoa está lá toda de branco, rodando com umas roupas que parecem abadá,
girando, 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 e afirmam que aquilo ali é o Espírito Santo. Você vai em outra igreja, a pessoa vende rosa ungida, vende a água de Israel. São coisas que a Bíblia nunca mandou fazer. E seguindo o exemplo da fala do pastor Anderson Silva, a gente tem respeito às autoridades e às leis estabelecidas, porque a gente entende o que é intolerância religiosa, mas eles entendem do saber jurídico. Sobre o saber teológico, eles não entendem. Pode ter um ou outro, mas nem todos entendem como nós entendemos. E eu, embora não esteja diácono, mas sou diácono e fui professor de escola bíblica dominical, conhecimento bíblico é a minha obrigação. É a minha obrigação. E eu vejo que dentro do conhecimento bíblico, a gente tem que colocar aqui e discernir o que é um cristão genuíno, segundo as escrituras sagradas, e um cristão que agora se denomina cristão, né, voltado a outras práticas. Esse rapaz aí, por exemplo, parece que no seu Instagram ele estava vendendo aqueles negócios lá que até o Felipe Neto não é o mesmo, mas assim, coisa semelhante, aqueles joguinhos de azar, essas coisas. Então a gente consegue perceber que a pessoa, no fundo, também está querendo dinheiro, dinheiro. Embora que dinheiro é bom e todo mundo quer isso, e nós recomendamos que quem quer dinheiro tem que trabalhar. Dinheiro fácil não existe. Agora, quando a gente vê um vendilhão da fé vendendo o melzinho do amor, coisa que a Bíblia nunca mandou vender, e falando que aumenta, né, o TIRG, né, que dá a potência revigoriga. Você entendeu, né? Eu até travei aqui. Né, que faz o homem ficar como se tivesse 14, 15 anos, né? A sua essência, né? Aquele vigor, que se não pode ver enfim. Você vê que isso daí não é um profeta de Deus. Pode ser de outras coisas. De Jesus Cristo Nazareno, não. De forma alguma. Então, a gente tem que trazer minuciosamente tudo isso. Eu sei que isso incomoda, eu sei que essas palavras são pesadas para muitas pessoas, mas estamos dentro da palavra de Deus, exercendo a nossa liberdade de expressão, respeitando todas as crenças. Nós não vamos, por exemplo, estou dizendo quem é cristão genuinamente, não esses camaradas aí que são fanáticos. Cristão genuíno não vai num culto, numa gíria de Umbanda ou Candomblé, que é o culto que eles fazem lá, e fala, vocês têm que fazer assim ou assado. Ou vai se intrometer lá no culto deles, na liturgia deles. Não, nós não vamos lá. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eles fazem do jeito deles. A liturgia deles a gente respeita, deixa eles lá e nós temos a nossa aqui. Agora, a gente não pode ficar de braços cruzados e calados quando alguém vem querer trazer outra liturgia por meio pentecostal tradicional, ou seja, por meio reformado, e a gente tem que baixar a cabeça. Não dá. Tem pessoas que gostam disso, se identificam, fique em paz. Mas o nosso dever aqui é trazer. Quando a pessoa está pregando a palavra de forma genuína, a gente tem que trazer. E quando a pessoa não traz palavra, a gente também tem que trazer. Porque a pessoa, o culto, ele precisa ter o louvor, a adoração e a palavra. Ele tem que ter essas três estruturas. Se não tiver, não é culto, não é liturgia cristã. Mas enfim. Tô vendo que agora tem um monte de gente aqui comentando aqui, o povo falando que cada um vai prestar contas. Sim, verdade. Não, é o que eu falei, a pessoa é livre. A pessoa se identificou com a Umbanda, com o Candomblé. Fique à vontade. Eu não estou proibindo a pessoa, eu não estou falando mal, não. A pessoa quer ir para a Umbanda, para o Candomblé, fique à vontade. Mas tem aquela coisa. Na Umbanda e no Candomblé, quem está lá, por exemplo,
A pessoa de outro terreiro não baixa o santo lá. Não, não pode. Quem está na Umbanda, pergunta aí para alguém que, se você conhece alguém, ou se tiver alguém que me acompanha aqui, seja da Umbanda e do Candomblé, eu tenho muito respeito aos umbandistas, candomblecistas, tenho muito respeito. Se quando chega lá na liturgia da gíria deles, gíria é o culto, né? Tá tendo lá o culto deles. Se alguém que é de um outro terreiro pode baixar o santo no terreiro alheio, não pode. Existem limites e padrões. Assim como quem raspa a cabeça, dependendo de como o orixá pedir, a pessoa passa 7, 14 ou 21 dias numa camarinha, não pode vestir, não pode comer determinadas coisas, não pode vestir certas roupas. Existem algumas ordenanças, assim para quem é cristão. Existe limite esse negócio, que você vai lá e fala. Não, não tem isso daí não. Quem é filho de santo que está aí fazendo o seu jejum, por exemplo, chegou tal dia, eu quero ir numa festa. Não pode. Não pode. Não pode. Aí, porque pro lado deles, os limites são obedecidos, né? As leis são obedecidas e respeitadas, e na nossa crença não pode? Não, a gente tem que exigir também o respeito. Assim como tem na deles, a nossa também tem que ter respeito. A gente tem limites. O que é válido num culto cristão? E repito, quando eu falo um culto cristão, seja ele pentecostal clássico ou ele seja reformado, estamos nos referindo àqueles que querem seguir a palavra de Deus, sem precisar vender indulgência, sem precisar de vender salvação para ninguém, sem precisar de utensílio, nem nada disso. Nenhuma prática que seja voltada à simpatia ou algo místico. Exclusivamente o culto a Deus, com oração, louvor, adoração e a palavra de Deus. Só isso. Essa é a base da estrutura da nossa crença, da nossa liturgia. Quem quer fazer de forma diferente, fique em paz. Mas nós que fazemos parte do corpo de Cristo, não temos tais costumes. Se alguém quiser contender, que contenda, mas não faz parte da nossa liturgia. Simples assim. Simples assim. Agora, é complicado. Tem muita gente aí que leva para o outro lado. É tenso, hein? Mais uma vez, eu estou sendo aqui repetitivo de uma forma exaustiva para ninguém vir distorcer minhas palavras. Eu respeito quem é da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. Respeito. A pessoa quer ser qualquer religião de matriz africana, budista, seja qualquer religião. Eu respeito. Mas eu tenho o meu entendimento e eu peço que as pessoas respeitem a minha fé e a liturgia que eu sigo. Assim como eu respeito a deles e não vou lá no culto deles falar como que eles devem fazer, eles também, ninguém pode vir no culto que nós fazemos a Deus e dizer como que nós temos que adorar a Deus. É tenso, hein? É tenso. O Jefferson perguntou aqui, melzinho do amor na Umbanda, sério? Na Umbanda e no Candomblé tem algumas coisas que eles trabalham, incenso, perfume, enfim, algumas coisas que são voltadas a isso. Agora, a questão do melzinho do amor é uma espécie de simpatia que ele fazia, que é para o homem ficar com o tirgue, sabe? O tirgue do homem. Uma azulzinha, entendeu? Falando em outras palavras. Azulzinha ungida, que ele estava lá vendendo, né? Só que é complicado uma coisa dessa. É o fim da picada. Família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente todo mundo que me acompanhou até aqui. E não se esqueça, se você que está me acompanhando quer ter uma renda extra, precisa aí de um dinheirinho extra, o link está no comentário fixado. Através de trabalho, não é dinheiro fácil. É suar, trabalhar. Saco vazio não para em pé, tem que trabalhar para ter dinheiro. Quer trabalhar com internet, conforto da sua casa? Inteligência artificial. Nos comentários fixados, você acessa
e vai ter lá todos os trâmites, beleza? Eu quero mais uma vez agradecer do fundo do my heart o carinho e a atenção de todos pelo baixinho. Fique de olho aí que a qualquer momento estou de novo com mais uma daquelas. Fui! E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!